Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cosme no comando de mais uma aula, mais um exercício, dessa vez de Física 2, né? Para as séries 200, 201 e 202. Na aula anterior foi deixado essa atividade e hoje nós vamos resolver, tá? Vamos mostrar a resolução dela. Vamos lá. Eu trouxe a questão de volta para cá, tá ok? Antes de começar, a gente precisa de uma base sobre o que está acontecendo aqui. Esse aqui é um gráfico que relaciona a temperatura em graus Celsius em função da quantidade de calor, no caso aplicada. E pelo crescimento, a gente percebe que essas curvas, né, que se apresentam aqui, essas três, 1, 2, 3, elas configuram, caracterizam curvas de aquecimento. Portanto, está havendo uma aplicação de calor em caloria. E notoriamente essas curvas elas vão caracterizar dois tipos de calor. O calor sensível, né? Calor sensível, a principal característica dele é que ele vai apresentar uma variação de temperatura ΔT. Diferente, por exemplo, do calor sensível. Perdão, do calor latente, né? Diferente do calor latente. O calor latente ele vai ser responsável pela mudança de estado físico, mas ele apresenta uma temperatura constante, tá certo? Então o que a gente vai ter aqui é mudança de aspecto físico. Você vai ter aí um recebimento de calor, porém a temperatura que apresentar-se-á, ela é constante. O calor latente, ele, em uma visão mais física, ele é responsável pela mudança de estado ou de aspecto físico. Se o gelo derrete ou se a água resfria, o responsável por isso é o calor latente dos materiais. Tá certo? Bora para a questão. A letra A pergunta: o que ocorre nos intervalos de 400 e 500 calorias? Lógico, caloria está representado bem aqui no eixo da horizontal, no eixo X, matematicamente falando. E 400 e 500 calorias, né? Notoriamente está bem nesse intervalo aqui que eu vou fazer de azul. Portanto, bem aqui. A saber, esse calor que é apresentado por uma reta constante, ele é o calor latente. Esses que apresentam declividade crescente porque configura uma curva de aquecimento, isso aqui é um calor sensível e aqui também sensível. O que nos interessa na letra A, né, que ele pergunta o que ocorre no intervalo entre 400 e 500 calorias. O que ocorre? Bom, o que está ocorrendo aqui com toda certeza é o manifesto do calor latente. O que vai acontecer aqui? Nesse espaço, a substância ela recebe energia, mas ela não apresenta mudança de temperatura. Se vocês perceberem, ó, o 40, que é a temperatura ligada a esse intervalo, ó, olha para cá, ó, ele é o mesmo tanto no começo, com 400 calorias, e ele permanece 40, 40, 40, 40, até esse intervalo bem aqui, o último ponto, que é o 500 calorias. Então, o que está acontecendo aqui? O corpo recebe calor, recebe energia, que é a mesma coisa de calor, né? Em calorias, sem mudar sua temperatura. Simples, é isso que está acontecendo nesse intervalo. A letra B, agora o cara pergunta: determine os calores específicos e calor latente nas fases representadas nos gráficos. Isso aqui é tranquilo, né? Ele quer saber o sensível e o latente. Então nós temos 3 calores. Bora para o primeiro. O primeiro calor, ele apresenta-se, né, no intervalo da caloria de 0 até 400. Então nós temos uma variação, estou na letra B, uma variação de caloria, delta calorias, de quanto? De 400 até 0, nós temos uma variação de 400 calorias. E como é calor sensível, a formulazinha é essa. Calor sensível é igual massa vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura.
O exercício falou lá no começo que a massa da substância aplicada é 50 gramas. E que o calor, nesse momento aqui, ó, eu estou nesse intervalo bem aqui, ó. É quanto? De 0 até 400, nós temos 400. A massa é 50. O calor específico, nesse momento aqui, a gente não sabe quem é. A variação de temperatura é a final menos inicial. A final aqui é 40 e a inicial é 0, portanto, 40 menos 0. Armou essa equação, agora é só matemática. Vamos lá. Aqui vai dar, repete 400. Aqui 50C. 40 menos 0, isso aqui vai dar 40. Tá certo? Bom, então eu tenho 400 igual 50 vezes 40, 5 vezes 4 é 20. Colo 2 zeros, tem 2000. Tá certo? Aqui com toda certeza eu posso cancelar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. E quando a gente isolar calor específico, nós teremos 4 dividido por 20. Portanto, isso aqui vai dar 0,2 cal por grama grau Celsius. Essa é a resposta para o calor sensível aplicado bem na primeira parte. Tá certo? O exercício também pergunta qual é o calor latente. O cálculo do calor latente, a fórmula é essa aqui, ó. Calor latente Q é igual a massa vezes o valor do latente para o momento. Tá certo? Então nós estamos bem nesse intervalo aqui, ó. A quantidade de calor aplicada de 400 é uma variação de 400 até 500. Que fique bem claro que bem que é 500, né? E essa variação foi de 100 calorias. Portanto, aqui é 100. A massa a gente já sabe que é 50. E o latente, o valor do latente, do calor latente aplicado aqui, a gente vai saber que é o L. Tá certo? Bom, cancela um zero daqui, um daqui. 5 vezes alguém vai dar 10. Esse alguém só pode ser quem? 10 dividido por 5. Portanto, o valor do calor latente o valor do coeficiente latente, né, é 2 cal por grama. Nesse caso aqui é cal por grama, tá? Não tem grau Celsius não. Olha aí. Agora só falta o último, né? Nesse último, né, nós vamos calcular o calor, entender a ideia do calor sensível e procurar o coeficiente sensível nesse último trecho. Vou fazer de roxo aqui, ver se aparece. O calor é sensível, portanto, calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Nesse último trecho aqui, ó. É claro que a variação de calor aplicado é do 500 até o 600, isso configura 100. 500 para 600 tem 100. A massa a gente já sabe que é 50. O calor específico nesse momento é outro, que é o C. A variação de temperatura tem que ser enxergada bem aqui. Então ela começa com 40 e vai até 80. Aqui, ó. Começa com 40 e vai até 80. Portanto, é 80 menos 40. Bom, que é a final menos a inicial, né? A gente pode logo cancelar, resolver logo aqui, né? Então fica 100 igual a 50. C, 80 menos 40 a gente já sabe que é 40. A gente já fez essa conta aqui agora há pouco. 100 é igual a 5 vezes 4 vai dar 20. Cola 2 zeros, então 2000 C. Quando matematicamente a gente pode logo anular. Tem 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós podemos continuar da seguinte maneira. 1 é igual a 20 vezes C. Para saber quem é C, basta isolar. Ó. É 1 dividido por 20. Portanto, quando tu faz isso aqui na calculadora, ou na mão mesmo, dá 0,05 cal por grama grau Celsius. Isso é a resposta para a terceira situação. Então, o que está acontecendo aqui, só para fechar? Nós temos 3 curvas.
A primeira curva é um calor sensível, a segunda é um calor latente e a terceira um calor sensível novamente. É importante destacar que para cada situação dessa, né, nós vamos ter a aplicabilidade de uma quantidade de calor. E para saber qual é a quantidade de calor total, basta somar. Esse tipo de exercício é muito clássico, tá? É muito comum. Isso aqui ele é aplicado como se você tivesse um pedaço de gelo sólido e esse gelo ele vai derretendo. Quando chega bem nesse momento aqui, na primeira parte ele é sólido, depois aqui é sólido mais líquido, no final ele é só líquido, depois ele fica líquido evaporando e no final só vapor. Então o aquecimento aplicado, por exemplo, numa barra de gelo, ele apresenta essa característica crescente para a aplicabilidade de uma energia térmica em caloria, e isso promove com certeza uma variação de temperatura. Beleza, pessoal, até a próxima.